Hoje vivi algo que vai muito além de um simples evento. Participei numa tertúlia organizada pelo Sintra Friendly e saí de lá com o coração cheio. Este projeto, fundado por Pedro Silva, nasce da necessidade de criar um espaço de voz e acolhimento para jovens LGBTQIA+. Mais do que um coletivo, Sintra Friendly é uma verdadeira rede de apoio, de amizade e de partilha. Um lugar onde ninguém precisa sentir-se sozinho, numa sociedade onde ainda existe tanto preconceito. Iniciativas como esta mostram-nos que resistir também é existir, com dignidade, com coragem e, acima de tudo, com comunidade. A tertúlia Vida Trans, Existir e Resistir não foi apenas um debate. Foi um momento de escuta, de aprendizagem e de conexão real com histórias que inspiram e que nos fazem refletir sobre o presente e o futuro das pessoas trans. Quero deixar aqui o meu profundo agradecimento ao Sintra Friendly, ao seu fundador e a toda a equipe que torna estes espaços possíveis. Obrigada por criarem caminhos, por abrirem portas e por darem voz a quem tantas vezes é silenciado. Que este seja apenas mais um passo numa luta que é de todos nós, por respeito, por igualdade e por uma sociedade onde possamos simplesmente ser. Então, meus amores, eu estou aqui com o fundador e cofundador Pedro Silva e o vice-dirigente Envis. Eu vou fazer aqui algumas perguntinhas para vocês entenderem melhor esse projeto e saber em que ele consiste. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, obrigada. Olha, eu queria agradecer pelo convite de estar aqui hoje, de estar participando da tertúlia. E eu queria que você explicasse para nós o que é o Sintra Friendly. Então, o Sintra Friendly é um grupo informal de jovens LGBT aqui de Sintra, que nasceu a 17 de maio de 2017, já são quase 10 anos, e nasceu precisamente durante a tarde desse 17 de maio de 2017, quando olhei para a janela, eram para aqui umas 5 horas e achei, caraças, hoje é o dia 17 de maio, o Dia Internacional da Luta contra a LGBTQ+fobia, e não há nada a acontecer em Sintra. E faz-me falta ter este sentido de comunidade e encontrar-me com pessoas que são como eu, pessoas LGBT em Sintra, e não havia nada, não estava a acontecer nada, e eu pensei, olha, por que não? E foi assim que nasceu. E de facto tem sido um percurso difícil, obviamente, mas é sempre evoluindo para cima e crescido bastante. E pronto, nós fazemos um conjunto de atividades, fazemos tertúlias, debates, organizamos atualmente, já com um feito conseguido recentemente, organizamos a Marcha do Orgulho LGBTQIA+, de Sintra, que também tem corrido muito bem. E também temos Viva Voz no Conselho Municipal da Juventude de Sintra. Para quem não sabe, é um órgão consultivo da Câmara Municipal na área da juventude, portanto foi também um feito recente o ano passado. E para além disso temos presença assídua nos órgãos do poder local, assembleias de freguesia e assembleias municipais, que nos permite também, de uma forma mais direta com os atores políticos na nossa zona, falar sobre estas questões LGBT, sobre as questões da juventude e obviamente os problemas que todos nós vivemos aqui no nosso Conselho de Sintra, na qual os jovens LGBT também convivem com esses problemas, não é? E portanto é um coletivo que faz muitas coisas, também temos presença também nas redes sociais e tem sido um trabalho fantástico. Dá trabalho, sim, mas fazemos com muito amor e paixão e acima de tudo com muito amor à camisola, como se costuma dizer. Que legal, é muito importante o trabalho que vocês realizam aqui. E você, Envis, me diz um pouquinho sobre esse projeto, do que você faz aqui, o que você mais gosta dele. Ok, então, eu cheguei há pouco tempo ao Sintra Friendly, tornei-me vice-dirigente no dia 14 de dezembro de 2025, mas comecei logo já a fazer bastantes coisas e eu sinto que é um projeto que é dar vozes, sobretudo, portanto, a quem não é ouvido, é tirar as pessoas da solidão, das suas casas, é sobretudo também sim lutar pelos direitos humanos, mas também dar espaço às pessoas para partilharem as suas vivências, para poderem socializar, para poderem trocar experiências e também conhecimento. Queremos que as pessoas saiam daqui com mais do que entraram em cada um dos nossos eventos. Acho que é uma coisa que preocupamos bastante, é quando
pensamos neles. Fazemos o mais variado de tipos de eventos, para além da Marcha de Sintra, que vai ser dia 4 de julho deste ano. Também participamos em eventos em que temos bancas com diversos produtos, de alguns artistas. Agora recentemente começámos a introduzir alguns produtos artísticos que sou eu que faço na banca, e também vamos começar a ter zines exatamente com o objetivo de fazer psicoeducação, de as pessoas terem mais conhecimento. São zines focadas em temas. Agora temos, na última banca que tivemos, que foi no Queer Summit, que portanto foi 10 de março, tivemos uma zine sobre alinhamento galáctico, que é um sistema que está associado a identidades não binárias. Tivemos outra que era do espectro aroromântico, outra do espectro assexual e outra sobre não monogamia. Pronto. E elas têm sobretudo como público-alvo não só a comunidade LGBT, mas também pessoas de fora, pessoas que não têm acesso, exatamente para também combater o preconceito que nós temos noção que muitas vezes vem de um lugar de ignorância. Também sim há os do ódio, mas acho que nós devemos focar-nos muito nos que é por ignorância, que são os que mais depressa vão chegar ao nosso lado e que nós precisamos ter menos pessoas contra nós possível. Pronto. E agora vamos começar a organizar, agora na época de primavera, piqueniques de temática associada ao mês. O primeiro que vai ser agora no mês de abril é para a comunidade lésbica. E pronto, portanto, entre assim na época que dá para fazer piqueniques ao ar livre, vão estar a acontecer vários. Nossa, que legal. Eu queria saber com você, Pedro, qual é o maior problema que a comunidade LGBTQIAPN mais enfrenta em Portugal? Assim, desde sempre nós enfrentamos problemas ligados ao bullying, ao preconceito, à discriminação, mas desde uns tempos para cá, e de forma muito recente, também derivada ao crescimento dos extremismos políticos que nos são muito nefastos. Temos a possível revogação da lei de autodeterminação de género, que tem abalado muito a própria comunidade. Nós, enquanto o Sintra Friendly, também juntamente com outras associações, espalhamos a palavra de que realmente a lei essa revogação ainda não aconteceu. É um caminho que está a ser feito nesse sentido, mas tudo vamos fazer para que não aconteça, mas neste momento é uma das maiores preocupações da comunidade LGBT em Portugal, porque mesmo que seja centrado nas pessoas trans e não binárias intersexo, é o início de um percurso bastante mau e bastante exaustivo mentalmente também, porque hoje é com a lei da autodeterminação de género que afeta só uma parte da comunidade, mas depois mais tarde são outras coisas que vão afetar toda a comunidade. Só para que se tenha noção, ainda há pouco tempo há um projeto de lei que quer impedir o hasteamento de bandeiras ditas ideológicas, como por exemplo as bandeiras arco-íris, que de ideologia não tem nada. Aliás, o próprio conceito de ideologia de género nem sequer existe. É um termo que não tem sequer sentido nenhum. Mas que toda a extrema-direita está a fazer esse percurso, porque nada nos garante daqui a um dia para o outro queira retirar a possibilidade de casais do mesmo sexo se possam casar. Nada impede para eles, infelizmente, de impedir que haja a adoção e a coadoção, que tanta luta existiu em Portugal nesse sentido, até mesmo para o casamento e tudo também. A par também, depois de outros problemas, que mesmo não afetando diretamente a comunidade LGBT, que a própria comunidade LGBT também se vê abraços, porque depois estamos a falar de situações como a precariedade, também não só no mercado de trabalho, mas também a questão da saúde, da habitação, que afeta também a própria comunidade LGBT, mas muitas das vezes, quando nós dizemos que afeta indiretamente, nós estamos a falar especificamente também daqueles jovens que vivem em famílias, em contextos homofóbicos ou não, mas que de certa forma os problemas pelos quais os seus pais e a sua família estão a passar faz com que eles acabam por também sofrer na pele toda aquela desgraça e todos aqueles momentos menos bons de ser vividos pelos seus familiares também estão a ser vividos por eles. E portanto, esse é também um dos problemas. De facto, ao fim e ao cabo, isto tudo remete-nos para algo muito simples, que é puro preconceito e crime de ódio, que está a crescer cada vez mais, porque hoje em dia vemos extremismo político e não só, as próprias pessoas, o cidadão, o Estado, as pessoas, não é? Vêem-se no direito de dizer o que quer que seja à sua vontade, porque sabem que não lhes vai acontecer nada.
o que é muito mau, porque não é só chamar termos menos bons, que não vou estar aqui a mencionar, como é óbvio, mas infelizmente é uma grande realidade e é uma realidade que é muito difícil muitas vezes combatê-la, porque isto afeta as pessoas, afeta os jovens e a sua saúde mental é nefasto. E depois, por outro lado, quando depois temos todo este extremismo político que se dá ao trabalho de excluir o trabalho feito pela ciência que prova que nós não somos doentes, que as pessoas de trás não são doentes, que ninguém é doente. E apesar de, exatamente, só para que se tenha noção, a própria homossexualidade só foi descriminalizada em 1982. Não foi assim há tanto tempo. Mas também, ainda que tivesse sido há menos tempo, a própria transexualidade foi retirada como doença como é que se diz no livro da DM5. Quer dizer, e depois dos muitos progressos que têm sido feitos, há uns 10, 15 anos para cá, agora está tudo a voltar para trás, mas a voltar para trás numa velocidade que está a ser muito difícil. Acho que foi, estamos a falar da década de 2010 para aí, agora não tenho se foi 2013 ou 2015, houve outra também alteração recente da M5 que é ainda, creio que ainda, ou no diagnóstico de disforia de género ou ainda no antigo diagnóstico de perturbação da identidade que foi removido, estava lá como um dos sintomas, um dos critérios a homossexualidade como sinal de alguma perturbação, portanto. Horrível. E de facto, quando se vive com todo este clima, em que, por exemplo, nestes projetos de lei que estão a querer revogar a lei de identidade de género, é que temos tanto a ordem dos psicólogos, a sexologia, a área da sexologia, e tantos relatórios, tantos contributos da ciência, ao fim e ao cabo, que estão praticamente a ser desvalorizados, ignorados muitas das vezes. E não deve ser assim. Aliás, tal como acontece num tribunal, num julgamento, numa outra situação, tem sempre que se ouvir as duas partes. E aqui parece-me claramente que há uma das partes que não está a ser ouvida. E pior do que isso é quando nós vemos muitas vezes famílias chamadas famílias arco-íris, que tenham pessoas jovens LGBT, famílias que são constituídas por dois pais ou por duas mães, enfim, ou famílias monoparentais também, em que, pronto, a pessoa decisor é uma pessoa homossexual ou lésbica ou trans, whatever, são todas valorizadas essas vidas, quando essas vidas são tão válidas como as outras famílias, porque também vivem a sua vida, contribuem para a segurança social, estão muitas vezes no mercado de trabalho ou não, mas fazem a sua vida, vão ao supermercado, praticam desporto, fazem tantas coisas como as pessoas cis hetero também fazem. E é tão mau quando há um pequeno conjunto de pessoas que quer deitar tudo isso abaixo. E depois todos nós sabemos que isso tem mesmo efeitos nefastos diretamente nas pessoas, mas principalmente na sua saúde mental. Porque depois é muito difícil aguentar-se com isto. E é por isso é que é importante nós lutarmos contra esse preconceito e fazer uma luta vincada, forte e demonstrar que nós estamos aqui, que nós existimos, que temos voz própria e que estas famílias existem. E sobretudo, obviamente, que nós não somos doentes mentais. Somos pessoas como quaisquer outra. Só pedimos uma coisa que é respeito. Respeito. E possamos viver a nossa liberdade e a democracia nas ruas, principalmente também, porque a nossa vida não só se circunscreve dentro de casa, é também fora dela. Tendo em vista tudo isso que vem acontecendo no nosso país e no mundo, é muito preocupante, né? Certos direitos adquiridos serem retrocedidos e acabarem por prejudicar a vida de muitas pessoas, né? Agora, Envis, me diz o que qualquer pessoa pode fazer para apoiar ou ajudar a comunidade. Então, eu penso que o primeiro passo seria envolver-se, perceber a realidade das pessoas, porque muitas pessoas acabam por não ajudar porque estão na sua bolha, fechadas, e portanto isso poderia ser irem a uma marcha, tentar falar com as pessoas, pesquisarem na internet umas vivências pessoais, ou seja, não é pesquisar o que é isto, ir a uma definição, ou ir depois estar ali uma pessoa cis a explicar o que é ser trans, ou uma pessoa hetero a explicar o que é homossexual, não, é ouvir experiências, porque nós
Felizmente temos a sorte de, na internet, neste momento temos várias pessoas da comunidade a dar as suas experiências. Também podem seguir contas associadas, portanto, a associações da comunidade, como a ILGA, a Amplos, a Opus. Pronto, existem várias que uma pessoa pode pesquisar. Isso, para além também, para começar já a ter um contacto mais direto, além de poder envolver-se em várias atividades que muitas vezes estão abertas para trazerem convidados, e também há vários projetos educativos como os de hoje, por exemplo, qualquer pessoa poderia assistir à tertúlia que houve aqui hoje e, portanto, ficar a saber mais sobre a realidade trans, mais sobre as necessidades das pessoas desta comunidade, e aí poderão, ao perceber as suas necessidades e terem a sua empatia, poderão perceber o que podem fazer melhor por ela e serem agentes ativos, e portanto a partir daí começar a ir mais a concentrações, a manifestações, porque também é um pouco difícil conseguirmos exigir a alguém uma luta se a pessoa não estiver informada. Portanto, o primeiro passo é as pessoas têm de estar informadas, as pessoas têm de saber. O governo aproveita-se da ignorância das pessoas, a comunicação social aproveita-se da ignorância das pessoas e pegam em coisas e distorcem-nos para manipular a informação. É assim, o preconceito não atinge só pessoas LGBTs, né? Às vezes, pessoas heterossexuais, pessoas cis, né? Eu tenho uma experiência sobre isso. É? Posso contar? Pode contar. Então, isso foi numa altura em que eu me apresentava como uma pessoa cis, uma mulher cis, e vieram mesmo questionar-me se eu não tinha um pénis. Olharam para a minha foto, olharam para a minha foto do WhatsApp e disseram que por causa da minha maquilhagem, na altura que era tipo uma borboleta, eu tinha tipo uma borboleta. Eu podia estar no carnaval naquela foto, as pessoas nem sabiam se aquela foto foi tirada no dia a dia, nada. Porque eu digo pela maquilhagem, porque eu perguntei, tipo, mas porquê? Porque eu até sou uma pessoa que por acaso nasceu da minha altura, nasceu com bastantes traços associados ao meu sexo. Pronto, há pessoas que não são assim, mas por isso, e porque durante muito tempo eu já tinha aquele estilo e nunca me tinha acontecido isso, e de repente eu senti que houve aqui um período que foi para aí em 2023, de repente começou-me a surgir, e isso até recebi bastantes matches no Tinder de pessoas que achavam que eu era trans, quando souberam que eu não era trans desfizeram-se de match. Tipo, e as pessoas não ficam assim com uma falta de noção, era mesmo, chegavam, olá, és trans? E eu tipo, não, então desculpa, adeus. Eram umas coisas estranhas, e pronto, e depois as pessoas que eu consegui, tive a oportunidade de perguntar, mas porquê que tu dizes estranho? Maquilhagem, eu fiquei tipo, mas como assim? É tipo uma maquilhagem colorida, tipo, como é que vocês vão definir alguém trans pela maquilhagem? Por acaso também tenho sabido algumas dessas histórias, especialmente no Brasil, que infelizmente é um país onde mais morrem pessoas trans. Já não é de há um ano ou dois, é já de vários anos, segundo os dados da ANTA. E onde especificamente depois também muitas vezes quando é abordado essas questões, quando são pessoas mesmo, até pessoas X, que são vítimas desse preconceito, têm surgido casos em que, por exemplo, homens cis, hetero, só por terem uma fisionomia um pouco mais feminina, acham lá que é uma traveca, que é uma coisa sem uma aberração e que não pode ir a um banheiro masculino, tem que ir ao feminino. Quando muitas das vezes um dos grandes problemas é precisamente as mulheres trans que querem utilizar os banheiros, como se diz no Brasil, os banheiros femininos, e não podem entrar porque não são mulheres. E esse preconceito de facto existe. Mas quando realmente esse preconceito é uma transfobia, digamos assim, em que as vítimas já são pessoas cis, hetero, é um sinal revelador de uma estupidez completa, como é óbvio, mas da total ignorância. E é aquela coisa de que não é mau tu não gostares de sopa de cenoura, podes gostar de outra sopa, ninguém tem nada a ver com isso, é o teu gosto, é a tua personalidade, ou vestir uma peça de roupa. Aliás, eu devo dizer que pela informação que tem surgido, pela liberdade de escolha e tudo mais, há cada vez mais, há homens que são cis, que até são hetero, bi, que assim seja também, mas heteros também tem acontecido com homens cis heteros que pintam as unhas, que pintam o cabelo de vez em quando, vestem uma roupa que pode parecer mais feminina, mas é um mero gosto pessoal e isso não tem mal nenhum, como qualquer outra coisa não tem mal nenhum. Mas depois, esta dita transfobia
que sempre a gente pensa que só as pessoas trans que sofrem, não, infelizmente, já não são só pessoas trans que sofrem, mas também pessoas cis, hetero, que muitas das vezes, por norma, até são aliadas da causa, e de repente vêm-se abraços com uma situação de transfobia, porque não se pode ir a um determinado banheiro, casa de banho, porque não corresponde à realidade do seu sexo e da sua orientação. Quer dizer, e muitas vezes, quando fazem esse tipo de acusações, são acusações utilizando um vocabulário, como se diz no Brasil e aqui também, de baixo escalão. Tratam mesmo a pessoa abaixo de cão. E esse também é um dos grandes problemas que também existe. Mas de facto, quando são pessoas cis, hetero, a sofrer com estes preconceitos, é sinal que está. Já não se sabe onde dar resposta e a quem, o que fazer e com quem, que até pessoas cis, hetero, são atingidas com estes problemas. Quer dizer, é ridículo. Já é mau quando a transfobia existe na sua forma mais clássica, de pessoas trans que sofrem de transfobia, mas quando essa transfobia já não diz já só pessoas trans, mas sim pessoas cis, hetero, porque N fatores, mas por exemplo, tem uma feição um pouco mais feminina, ou uma mulher que seja um pouco mais forte, quer dizer, não é só uma questão de transfobia, é também um dos problemas das quais as mulheres sofrem mais, os homens também, mas principalmente as mulheres, que é a objetificação dos seus corpos. Que é também uma das lutas que as pessoas trans também têm feito, que é a liberdade de viver a sua identidade, a sua vida, e de liberdade dos seus corpos. Porque existe a objetificação dos seus corpos e, ao mesmo tempo, é dado a entender que as pessoas trans não devem ter autonomia corporal, quando é algo que só diz respeito às próprias pessoas. Se a pessoa não quer ter um peito, ninguém tem nada a ver com isso. Se a pessoa quer mudar de sexo, sente-se preso num corpo de homem e quer ser mulher, ninguém tem nada a ver com isso. É claro que depois passa-se por todo um processo que é longo. Há uns anos atrás era longo, durante algum tempo não foi longo. Agora, com esta possível revogação da lei da autodeterminação de género, vai complicar ainda mais as coisas, especialmente quando falamos de crianças e jovens trans, entre outras questões também. Mas sim. Sobre a questão estética, que agora estava a fazer, mas ironicamente, essa mesma sociedade que quer controlar os corpos, especificamente agora estávamos a falar das pessoas trans, é a mesma sociedade que, por exemplo, se estivermos a falar de uma mulher cis que tem inseguranças do corpo e vai fazer ou uma vulvoplastia ou vai fazer uma alteração por causa da pressão que sofrem os corpos, aí as pessoas dizem, isso é gosto pessoal, não podemos fazer reflexões sobre isso, não podemos fazer reflexões sobre isso. Aí não, é cada pessoa faz o que quiser com o seu corpo, aí já não existe debate e é um comportamento completamente oposto. No Brasil, tivemos vários episódios como esse, como de um pai e um filho serem agredidos por pensarem que eram homossexuais. O último episódio agora foi de uma mulher personal trainer, que o marido de uma aluna achou que ela era trans e não queria deixar ela entrar no banheiro. E assim, isso é muito triste quando acaba atingindo essas pessoas. Por isso que a luta não é só nossa, a luta é de todo mundo, né? Agora, me diz uma coisa, qual foi o trabalho mais emocionante que vocês tiveram aqui no Sintra Friendly? Agora até viram as lágrimas aos olhos. Foi, sem dúvida alguma, fazer a marcha. No City Friendly, no seu início, tive um percurso um pouco difícil para arranjar pessoas e tudo mais, mas depois, quando finalmente comecei a encontrar pessoas, foi precisamente numa altura em que conseguiram concretizar um dos seus primeiros objetivos, que era fazer uma marcha em Sintra. Não desvalorizando, e bem pelo contrário, valorizando até bastante o trabalho que é feito nas marchas de Lisboa, no Porto, por exemplo, mas também é importante haver essa luta e colocarmos as nossas cidades, onde vivemos muito da nossa vida, na periferia, colocar os nossos momentos da nossa vida em cidades e colocar essas cidades no mapa da representatividade. Porque também existe uma comunidade LGBT fora de Lisboa, em Évora, no Alentejo, em Trás-os-Montes, em Sintra. Aí para nós foi muito emocionante de ver concretizado logo, e correu muito bem, que tem corrido bem, o projeto da Marcha do Orgulho de Sintra, que era algo que queríamos fazer, que logo quando começámos a fazer coisas, conseguimos logo fazer logo à primeira, com um grande trabalho de parceria do Chão de Oliva e do seu projeto comunitário Parte J, que basicamente é um projeto comunitário do Chão de Oliva, em que, através de diversas formas de arte, trabalha com jovens a liderar projetos, a criarem projetos, de certa forma até evitar
utilizar as formas de arte para viver as suas vidas de uma forma diferente, dar-lhes ali um sentido de vida também, enfim, entre outras coisas. E através desse trabalho de parceria que nós conseguimos ter condições para fazer a marcha, fizemos e até hoje tem sido muito bom, mesmo com algumas dores de cabeça, não tanto a organização, porque isso normal faz parte, mas depois com a nossa força que nós fomos adquirindo ao longo dos anos, foi possível aguentar com muito preconceito que existe no panorama político em Sintra. Eu próprio já passei por várias situações, duas delas muito mais, uma delas até inclusivamente foi durante a primeira marcha do Orgulho de Sintra, em que passámos por algumas situações muito más, em que, por exemplo, na primeira marcha de Sintra, antes do dia da marcha, ao longo dessa semana tinha havido um conjunto de atividades na Escola Visconde de Ormenha, na Tapada das Mercês, em que estávamos a sair de uma tertúlia, de um debate sobre transexualidade e desigualdade de género, dinamizado por uma mulher trans, e nós estávamos, ao sairmos da escola, estava um lençol pendurado ali na porta da escola a dizer deixem as crianças brincar de forma livre ou pensar de forma livre. Pronto, é aquele clássico de deixem as crianças em paz, quer dizer, já vemos hoje em dia tantos sítios, e por acaso a gente percebeu-se na altura de quem eram os autores, de uma juventude partidária. E lá está, e já nesta altura já havia jovens que já estavam com a cabeça toda virada por outros lados. E depois, pronto, vemos um episódio muito LGBT que é mais fóbico, de uma eleita de um partido político quase de extrema-direita, digamos assim, que disse um horror de palavras muito más, muito nefastas, quando até fomos lá a essa Assembleia de Freguesia agradecer o apoio simbólico da Junta, porque na altura deu cumprimento a uma moção que tinha sido aprovada nessa mesma Assembleia há uns tempos atrás, que era o hastear da bandeira arco-íris, e foi hasteada a bandeira arco-íris nesse ano. Desde esse ano para cá tem sido hasteado de forma livres para terem vontade, portanto sentimos que de certa forma também o nosso trabalho tem evoluído e tem feito mudar mentes, algo também que a gente já acredita que também nesta freguesia também já aconteça, porque acreditamos que a informação é a voz da razão e não deve ser só por nós, mas também por outras pessoas. Pronto, vivemos também momentos menos bons quando esses tristes acontecimentos aconteceram, inclusive estávamos com algum receio que a primeira marcha houvesse problemas, mas não correu nada mal, correu tudo muito bem, foi um sucesso enorme. Mas claro, depois outros momentos é que tivemos uma eleita de um partido de extrema-direita que disse mais uma vez outra pessoa a dizer palavras tão insultuosas e eu aí passei mais uma vez. Mas depois o que acontece é que depois quando nós formalizamos uma queixa a entidades como a SIG, que é a Comissão de Igualdade de Género, depois não deu em nada, infelizmente. E é isso que nós temos, que nos dá alguma certa raiva. Queixamos às entidades competentes e muitas das vezes não dá em nada. E a gente pergunta, então o que é que vale a pena lutar? Não se deve. Eu sei que é muito difícil e às vezes já nos volta a pensar nisto, mas quando nós pensamos isto, devemos sempre. Não vamos desistir, vamos continuar a luta. E temos continuado, temos feito a marcha, temos feito os nossos eventos, temos estado presentes em assembleias de freguesia e assembleias municipais. Neste caso, eu gostaria que mais pessoas do Sítio Frente também fossem falar, mas basta estar um para passar a mensagem das nossas vivências, dos nossos problemas. E é um trabalho muito gratificante, que passa também por muitos altos e baixos, o que é perfeitamente normal no ativismo, mas quando a união faz a força existe, acontece e trabalhamos a equipa, que é muito, muito importante. É muito triste quando a gente nada e parece que nunca chega à praia, né? É como enxugar o gelo. Mas eu acho que a gente não deve desistir, não deve esmorecer, porque já houve tempos muito piores, né? E agora é lutar para não deixar que esses episódios do passado voltem, né? Uma última perguntinha agora para vocês aqui. Me diz uma coisa, o que te dá esperança? O que me dá esperança a mim é eu saber que nem todas as pessoas deste mundo são iguais e que nenhum de nós está sozinho. Ou seja, se há uma pessoa, por exemplo, que acredita em algo, vai haver outra. E que, portanto, nós só temos de juntar essas pessoas todas para fazer as mudanças. Nós temos de agir, nós temos de falar com as pessoas, nós temos de deixar de estar isolados, porque muitas vezes o problema é que a informação que está dentro da nossa comunidade não passa para fora
e isso torna-nos um alvo fácil de ser manipulado, como já falámos aqui ao longo dessa conversa. E portanto, se existem pessoas que não concordam com isto, então pode haver, porque eu vejo como se cada pessoa diferente pode haver uma realidade diferente. É isso mesmo. E você, Pedro, o que te dá esperança nessa luta? A esperança nesta luta é que, felizmente, ao longo dos anos do ativismo, tenho conhecido pessoas incríveis, pessoas que me têm dado a mão, que me têm ajudado. E é muito isso, um pouco na linha como a Envis disse, é através das pessoas, das amizades que se constroem, que essa força existe e irá sempre persistir, de forma a nunca desistirmos, e que me dá a esperança que as coisas mudem e acreditamos que as coisas podem mudar. Porque se nós não acreditássemos, não estávamos aqui agora a fazer este trabalho tão bonito e tão bom. É cansativo, mas prefiro que seja assim cansativo do que seja uma coisa fácil. Porque se fosse uma coisa fácil, não nos daria tanto prazer. Porque é isso também que nós sentimos, que é prazer, a gosto e amor pelo aquilo que fazemos, pelo trabalho que fazemos. Um trabalho muito gratificante e que nos dá precisamente esperança para que possamos viver as nossas vidas da melhor forma possível. Através das pessoas que nós conhecemos, porque aí também nos permite alargar as redes de contacto, alargar e conhecermos outras pessoas, brincarmos, socializarmos, conversarmos, sairmos, passearmos, respirarmos. Porque muitas das vezes nós vivemos dentro de uma bolha que nos sufoca tanto, e quando estamos com pessoas incríveis como tu, é verdade, é tão bom e parece que o tempo passa, a gente nem dá pelo tempo a passar e é essa mensagem também positiva que é importante deixar, porque de facto quando, por exemplo, nós fazemos um manifesto de uma marcha, de um evento, obviamente que temos que pôr lá e falar das problemáticas, as ditas pautas, as coisas mais importantes que devem estar transcritas, mas sempre devemos terminar com uma mensagem positiva, porque é algo que é importante, que deve acontecer e é para também dar esperança a outros jovens. Porque nós acreditamos que os jovens de hoje são o futuro da amanhã e esse amanhã tem que ser construído hoje, com a experiência do passado, sejam as coisas boas, mas também as coisas más, para que nos façam aprender, que nos façam reerguer, que nos façam evoluir, para transformar os cidadãos de hoje nos cidadãos de amanhã muito mais informados, com muito menos preconceito ou preconceito zero, que é aquilo que é desejável, não é? Mas acima de tudo porque é uma questão de representatividade. E é uma questão de representatividade porquê? Porque é algo que é importante na medida em que hoje estamos aqui e estamos a fazer este caminho que não é fácil. Mas acima de tudo porque queremos inspirar outras pessoas que sabem, que nos veem a nós como figuras de referência e dizem, se eles conseguiram, nós também vamos conseguir. Podemos não ser sozinhos, com ajuda, ótimo, excelente, mas que é possível desbravar esse caminho. E isto foi uma coisa que eu aprendi de uma pessoa do Brasil que é bastante conhecida, que é uma personagem, parece que seja uma drag, não sei, que é a Rita. Ai, agora não sei o nome dela. Rita Van... Lee, não sei. Acho que é de Libras? Não sei, eu até podia tentar aqui procurar, é que ela fala especificamente dessa questão da representatividade. Aliás, ela fala de outras coisas, não só coisas LGBT, mas também. E é muito bom aprender com ela, porque de facto ela traz mensagens tão importantes. E uma das que até hoje não me esqueço é a questão do que é o verdadeiro conceito da representatividade, que é, entre outras coisas, também realmente saber que se alguém chega àquele caminho nós conseguimos chegar lá. É algo em alguém, figura de referência, que nos faz crescer, que nos faz inspirar nesse trabalho para conseguirmos chegar lá. Não é fácil, claro que não é, mas é possível. E quando esse trabalho é feito de uma forma muito apaixonante, aguerrida, é bom e fantástico. Mas é um trabalho que muitas vezes pode parecer solitário e por isso é também muito importante. Eu estou aqui a falar isto da saúde mental, eu não sou propriamente a melhor pessoa com moral de falar sobre isto, até porque a Envis sabe também que eu devia descansar muitas vezes e não o faço. Mas é importante também descansar, é importante quando exatamente, mesmo porque sem descansarmos depois é muito mais complicado nós fazermos as coisas. Mas eu acho que isso também é uma coisa que
que se vai aprendendo também com o tempo, porque de facto é um trabalho tão gratificante. Talvez se encontrava aqui aquele perfil da Rita, mas não estou a encontrar. Mas pronto, é mesmo isto representado, a representatividade e as figuras de referência, porque nós somos, acima de tudo, agentes transformadores de mudança, que é com o nosso trabalho que conseguimos transformar vidas, transformar pensamentos e, acima de tudo, sermos felizes. E para sermos felizes, também é importante fazer felizes os outros, mas também demonstrar aos outros, olha, se calhar não devias pensar assim, olha, se calhar as coisas não são como tu pensas, e fazer as pessoas pelo menos pensar, porque se conseguimos pôr as pessoas a pensar, realmente fazer uma introspecção, uma reflexão, aí só por isso já valeu a pena. E depois o resto há de vir, há de vir. E sempre com cuidado, porque hoje em dia nunca se sabe o que é que se vai encontrar do outro lado da linha. Mas é um trabalho que se faz com muita paixão. E por isso é que eu digo que uma das paixões da minha vida é o ativismo. Adoro isto. E só para que se tenha noção, é quando estou nas marchas, eu sou uma pessoa que às vezes falo alto, é verdade. Mas quando estou nas marchas, é tão bom deitar tudo cá para fora, aquele ódio que a gente tem dos haters, dos preconceitos que as pessoas têm connosco, eu gritando, tanto que é verdade, por exemplo, eu ano passado estava na Marcha de Lisboa e estávamos nem a meio da Avenida Liberdade, que é um percurso que vai desde Marquês até ao Terreiro do Paço, eu nem a meio da avenida estava, eu já tinha gasto a bateria do megafone, já estava meio fone porque eu estava a deitar, eu começo a gritar e tudo, é mesmo, é uma questão terapêutica mesmo. Opa, e às vezes, por mais que a gente, cansado que a gente esteja, pá, valeu a pena. Porque a própria Marcha de Lisboa também tem crescido muito. A Marcha de Sintra também. E por mais cansado que a gente esteja, epá, faz. E acho que é essa também a mensagem que é importante deixar cá, um pouco na linha, como a Envy estava a dizer há pouco, que é a questão da esperança, e através também das pessoas que nós conhecemos, conseguimos chegar lá, conseguimos chegar de longe. E também estar ao lado de pessoas fantásticas como tu, que também tens feito um trabalho gratificante e que também deve ser valorizado. E talvez lá para o final do ano, se calhar possas ganhar um prémio dos prémios Interfriendly, quem sabe, né? Nunca se sabe, né? Olha! Porque é muito importante. Isto também é uma coisa que nós também fazemos recentemente, que são os prémios Interfriendly. Queres falar? Quero falar que é uma coisa que eu acho que não é só nos prémios stand-up friendly que nós fazemos. Nós gostamos de reconhecer o trabalho dos outros e o contributo que os outros dão para a comunidade. Exatamente. Que Nós por legal. cá é engraçado, porque obviamente é um trabalho que fizemos. No Queer Summit, ainda há pouco tempo tivemos aquela homenagem que fizemos ao podcast Biolugar também. Exatamente. Que, aliás, foi também um dos premiados o ano passado, mas tem feito um trabalho tão bom, um trabalho de equipa. É importante que isto se diga, um trabalho de equipa extraordinário, de 7 membros, não é? Oficialmente, e que tem muito trabalhado pela visibilidade da comunidade bissexual, que atualmente também, como as pessoas trans, também têm sofrido muitos preconceitos, em que acham que as pessoas são confusas, que não sabem se gostam de homens ou de mulheres. Gostam dos dois. E qual é o problema nisso? O que é que isso afeta na vida das outras pessoas? Não é? Aliás, é engraçado que eu estou-me a lembrar disto, foi mais ou menos nesta linha que foi feito num diálogo, uma telenovela bastante conhecida no Brasil, e em Portugal também, porque as novelas do Brasil são bastante conhecidas, e há atores brasileiros que até já vêm cá apresentar peças, Sim, como a Cláudia sim. Raia e outros atores que vêm cá, porque não só porque existem imigrantes brasileiros, mas também o público português que vive, que sempre foi português, sempre esteve cá, gosta e aprecia os seus trabalhos, e de facto são trabalhos gratificantes. Mas há uma novela que deu há muitos anos atrás, acho que foi em 2001, por aí fora, que chama-se Mulheres Apaixonadas, em que tinham no núcleo ali da escola havia duas raparigas que se amavam, que se gostavam, como se dizem, em que havia uma outra colega que não gostava, que chamava-se Paula, a personagem Paula, que usava óculos e chamava sempre sapatão, sapatão, e não sei o que mais, em que, pronto, chega uma altura, em conta das brigas, são chamadas à diretora, não é? E eu já não me lembro o nome de quem fez a personagem dessa diretora, mas é uma grande atriz brasileira, que também não recordo o nome, em que fala precisamente isto. No que é que isso afeta a tua vida? E aquilo deixa-nos pensar, porque muitas das vezes este ódio que é perpetuado hoje em dia vem muito sem ter a consciência do senso comum, daquilo que se está a fazer ou a dizer muitas vezes. Às vezes fazem de forma consciente, é verdade. Mas muitas das vezes também acontece. O que é que isso afeta a vida de uma pessoa? Ou a vida de outra pessoa? A pessoa respeita, a pessoa trabalha, mesmo não trabalhar, tenta fazer pela sua vida, viver a sua identidade.
Porque muitas vezes a dificuldade está aí, não é só questão do mercado de trabalho, a saúde mental, é mesmo viver a sua vida em liberdade, em respeito. Porque se nós respeitamos as outras pessoas, porque é que as outras pessoas não nos respeitam? Não é justo. Mas sim, mas sim. À volta disso. Estavas a falar, a questionar porque é que as pessoas se chateiam tanto, né, com a vida alheia, e agora estava a pensar, normalmente o alvo maior são as mulheres trans, e estava a pensar sobretudo nas mulheres cis que se sentem atacadas, irritadas, como se aquilo afetasse a vida delas, e estava portanto mesmo agora a refletir a questão do porquê, e estava que se formos a ver, as mulheres cis são tipo as pessoas que mais são pressionadas para encaixar-se na sociedade num certo padrão, e meio que as mulheres trans vão dizer que não, que elas não precisam de seguir esse padrão para ser mulheres, ou seja, no fundo estão a negar, estão indiretamente a dizer, provavelmente no inconsciente dela, que o esforço que elas fazem todos os dias das mulheres cis para seguirem o padrãozinho do patriarcado não vale nada, que não é, e isso deve criar uma raiva interna. São situações muito constrangedoras. E muitas das vezes é engraçado porque muitas das vezes estas questões abordadas nos mídias, especialmente no Brasil, que tem grandes atores, muitos deles LGBT, e ainda bem que eles existem, que têm trabalho e que possam fazer coisas. Mas numa apresentação que eu fiz sobre o Cita Friendly há uns anos atrás, descobri que estava a preparar e descobri um trecho de uma conhecida telenovela brasileira, que é a Tieta, protagonizada pela Cláudia Faria, não é? É o nome dela assim, que fez a Tieta. Oh pai, parece mal eu não saber decorar o nome da Tieta, mas em que ela tem uma troca de conversa com o seu sobrinho, e que pergunta com que direito é que as pessoas têm que estar a criticar, a falar o que os outros falam, como a forma se veste. Isto em 1989 no Brasil, caraças. Em que nem há 10 anos tinha sido descriminalizada a homossexualidade em Portugal. Para finalizar aqui, meus amores, eu gostaria de agradecer novamente pelo convite, agradecer pelo belo trabalho que vocês fazem aqui, tá bom? E vocês querem deixar algum recado? Acho que, acima de tudo, deixar esta mensagem positiva, para já de gratificação também por este momento e pelo trabalho que se tem feito, mas também de terminar de forma positiva porque, apesar das adversidades, eu acho que devemos ter esperança. Não é fácil, mas acreditem que vamos conseguir. E se quiserem fazer ao nosso lado a vossa luta, que também é nossa, no City Friendly, entrem em contato connosco para fazerem parte do nosso coletivo. Também estamos a precisar de pessoas, somos um grupo pequenino. Agora acho que vamos ser 7, agora com a entrada da Valeria. Temos a questão da formalização Sim, da idade. sim. Somos 3 formalizados. Sim, mas tipo, contactem connosco para fazer parte. Nós precisamos da meta de 9 membros, não é? Verdade, 9 verdade. membros, porque o Cinta Friendly não quer ser para sempre um coletivo informal. Nós só somos isso por causa do número de membros que temos. É suposto sermos uma associação, é o projeto do Cinta Friendly desde o início. E para isso vamos precisar de um mínimo de 9 membros têm de ter até 30 anos, pronto, porque acima dos 30 anos já não podem estar inscritos na RENAS, que é o que vai dar-nos direito, é a partir desse número de inscrições que vai nos dar direito a podermos pedir para sermos uma associação. Mas acima de tudo dizer que para além desta forma também existem outras formas de colaboração, de ajuda, de parceria, que podem ser também transformadoras, e mudar estas mentes tão fechadas que por aí se encontra, e basta contactarem-nos, tudo é possível, é uma questão de conversarem, mandarem-nos mensagem, contribuírem também com a vossa experiência de vida e com os vossos conhecimentos, que é sempre uma grande ajuda para nós, para enriquecer também a qualidade do nosso trabalho, e fazemos coisas juntos, que acho que é isso que é importante também, porque nos permite ao mesmo tempo socializar e ao mesmo tempo também estarmos juntos a fazer algo com prazer, com muito amor, que é isso que faz muita falta às pessoas hoje em dia, amor, pá. Eu não vou estar aqui a dizer façam amor em qualquer sítio, mas pronto, é preciso o amor prevalecer e não o ódio, porque com o ódio não se chega lá, não se vai longe. E o ódio destrói vidas, o amor não, o amor constrói vidas, mesmo no sentido literal da palavra, mas é isso. E terminar de forma positiva, e agradecer também, obviamente, pelo trabalho da Simple Lane. Tem um trabalho tão gratificante
E sigam-na também, sigam também o Cintra Friendly, também sigam aqui a página da Envis, que é também uma grande artista, tem trabalhos Vou fazer fantásticos. o cartaz, sim. É verdade, é Eu, verdade. este ano, Ela vai ser a cartaz autora sou eu do que cartaz faço da Marcha de Sintra. Olha. Que é algo que também nós privilegiamos na organização da Marcha de Sintra. É sempre feita por pessoas da comunidade e tentamos sempre dar voz e lugar de fala a diferentes pessoas da nossa comunidade. O ano passado o desenho original do cartaz foi feito por uma pessoa trans. Este ano o cartaz vai ser feito por uma pessoa a género, que é Evis. Que é também uma área da comunidade LGBT. Uma área não, é um grupo na comunidade LGBT que não é muito falado e é importante, e nada melhor do que dar uma maior lugar de fala fazendo um cartaz de um grande evento como a Marcha do Orgulho. E apareça na nossa marcha, que em princípio vai ser no dia 4 de julho, não só na nossa marcha, mas também na Marcha de Lisboa, na Marcha de Santarém, que também a equipa de lá é fantástica, e se puderem ir a várias marchas, apareçam, porque para além de estar a lutar pelos nossos direitos, pelos direitos humanos, não é só nosso, é de todas as pessoas, estão a conviver. Que é isso que muita falta faz hoje em dia, porque temos aí o ódio a crescer a olhos vistos, e com muito amor e amizade nós conseguimos construir uma ligação muito forte. Mas isso também é possível graças ao trabalho de pessoas como aqui, como a Simple Lane, que é como nós, a informação é voz da razão, e transmitir esta informação positiva e realista vai permitir também que a mensagem por um lado chegue longe, mas também atinja todas as pessoas, porque tal como nós, ela própria também é uma agente de mudança transformadora, com grandes projetos a realizar, tem feito muito bem também, e agradecer também pelo teu trabalho, porque acho que é fantástico o trabalho que também tens feito. Parabéns também para ti. Olha, muito obrigada. E é isso, pessoal. Vão lá, sigam a página para conhecer melhor o trabalho, sigam as redes sociais pessoais e artísticas deles, tá bom? E gostaria de deixar aqui um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau. We're the ones you've been waiting for. Simple Lane, we're here to stay. We're taking you higher every single day. From the moment you press